A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje iremos gravar mais um vídeo, né, irmãos? Nós estamos no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Convido os irmãos a se inscreverem no canal e a divulgarem também os estudos, irmãos, porque o nosso objetivo é a divulgação da Palavra de Deus nos meios digitais. Hoje, então, queridos, nós vamos gravar um estudo a respeito de Gog e Magog. Irmãos, é um assunto pouco falado, nós não vemos esse assunto na igreja, capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E o próprio Apocalipse 20 também, dos versos 7 até o 10, a parte ali que fala de Gog e Magog. Então, irmãos, o último estudo que nós fizemos foi a respeito do milênio. Eu já tinha mais ou menos imaginado gravar um estudo a respeito do tempo de Ezequiel, irmãos, mas veio ao meu coração um desejo de, antes de abordar esses assuntos, que nós fizéssemos um estudo a respeito de Gog e Magog. E para nós entendermos, irmãos, essa passagem, principalmente 38, 39 de Ezequiel, eu preciso, irmãos, fazer um estudo a respeito das nações que formaram o mundo, né? Lembra que Noé, após o dilúvio, era Noé os seus 3 filhos, e dos 3 filhos de Noé que geraram todas as nações da terra. Então, irmãos, nós vamos fazer um estudo a respeito disso, tá bom? Então, vamos começar aqui, irmãos, com Noé. Noé, ele planta a vinha. Então, ele construiu a arca, teve o dilúvio, acabou o dilúvio, eles desceram da arca, Deus fez um concerto, mostrou ali a Noé o arco-íris. E agora então, irmãos, Noé plantou uma vinha e ele tomou lá do vinho proveniente do suco da uva fermentado, se embriagou, tirou a roupa dentro da sua tenda. E aí, irmãos, quando ele sai de lá, ele sabendo o que tinha acontecido, ele faz a profecia, irmãos, que vai até o fim dos tempos. Ele profetizou, né? Lá no Gênesis está profetizado o Apocalipse, né? Então, irmãos, e aqui fala: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se. Descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e vindo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então Cã e Jafé ali encobriram, né, a nudez do pai, mas Cã achou aquilo que aconteceu engraçado, jocoso. Então, em Gênesis 9, 24, que continuamos no capítulo 9, despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Cã é o mais novo, né, irmão? Nós entendemos que na Bíblia aqui vai falar Sem, Cã e Jafé, mas na verdade é Sem, Jafé e Cã. Jafé tem o irmão mais velho, que é Sem, e Cã que falou que é o menor, né? Então disse: maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. E o Noé está profetizando aqui, disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, aqui, irmãos, Noé, até ele é tomado aqui pelo Espírito Santo, a bebedeira passou, ele acordou, né, irmãos, como ele passou por um sono. E nós, irmãos, eu creio que no fundo aqui tem um entendimento assim, que nós também, depois do sono, depois de acordado, que aconteceu com Noé, ele tomado pelo Espírito Santo aqui,
ele vai falar o que vai acontecer no futuro. Então, Sem ficou bendito é Sem, e o Canaã vai ser servo, né? O Canaã é filho de Cã, neto, vai ser servo. E alargue Deus, quando ele falou alargue Deus a Jafé aqui, tem um trocadilho com essa palavra, que alargue como seduzido, enganado, porque Jafé, irmãos, foi profetizado que era para ele habitar nas tendas de Sem, mas muitas vezes ele vai ser enganado, seduzido pelo diabo, né? Então, aí, irmãos, ficou aqui os descendentes de Noé. Eu preciso, irmãos, olhar para Gênesis 10 para eu poder entender, irmãos, o que está lá em Ezequiel 38, 39, Gog e Magog, porque o que vai aparecer, as nações, aí que eu vou conseguir compreender qual o sentido daquilo que está escrito, senão se torna até uma leitura um pouco maçante, difícil de se entender. Então, Gênesis 10, 1, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, na verdade é Sem, Jafé e Cã, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Aí então, irmãos, nós começamos aqui por Jafé. Poderia ter começado por outro, mas começamos por Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, Madai, que formou a Média, os Medos, né? Javã, a Grécia, Tubal, Meseque e Tiras, né? Magog, irmãos, vai aparecer Magog, né? E Gog é o príncipe da terra de Magog, né? É um príncipe lá da terra que vai se levantar no final dos tempos. E aí ele fala, e os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma aparece também em 38, 39 de Ezequiel. E os filhos de Javã são Elissá, Tarsis, que é a Espanha. Lembra, irmãos, quando Jonas, ele tinha que, era para ele ir lá para a Mesopotâmia, lá para a Síria, na grande cidade de Nínive, mas ele não fez. Ao invés dele ir pelo continente ali, subir, era uma caminhada, né? Ele morava ali em Jope, dali ele tomou um navio que é para Tarsis, né? Espanha, Quitim, Roma e Dodanim. Então, irmãos, esses são os filhos de Jafé. Apareceu aqui, são 7 filhos, salvo erro, irmãos, são 7 filhos. Então, esses ficaram como os filhos de Jafé. Pela profecia, Jafé tem que habitar, né, nas tendas de Sem. Aí, então, irmãos, aqui tem algumas passagens da Bíblia que aparecem esses nomes. Por exemplo, irmãos, lá em Ezequiel 27, 12, Ezequiel está falando lá do príncipe de Tiro. Lembra de Tiro e Sidom? Aquelas cidades ali que ficam ali na parte mais oriental do mar Mediterrâneo, né? Termina o mar ali nas terras ali de Israel, ali Síria, Israel, onde está a Palestina ali, termina ali. Então, Tarsis negociava contigo, né? Tá falando, a profecia está falando com o rei de Tiro, né? Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda, com prata, ferro, estanho, chumbo negociavam em tuas feiras. Então, o príncipe de Tiro, ele negociava com Tarsis, né? Javã, que é a Grécia, né, irmão? Javã é filho de Jafé, né? Javã, Tubal, Meseque, todos esses aqui são filhos de Jafé. Eram teus mercadores, com escravos e objetos de bronze, fizeram negócios contigo. Da casa de Togarma aparece aqui também, né, filho de Gomer, né, irmãos, que é o filho mais velho de Jafé, filho mais velho. Então fala aqui de Togarma, essa vai aparecer no 38 e 39 de Ezequiel. Traziam as tuas feiras, cavalos, cavaleiros e machos, tal. Então isso aqui é só uma passagem para falar, né, o príncipe de Tiro, ele fazia interações comerciais
com esses países de longe. E, irmãos, então, para nós entendermos, quando a gente conhece esses nomes, a gente começa a entender tudo isso que foi profetizado no início, que vai ter um cumprimento no fim dos dias e que tem o seu desenrolar através das eras, né? Então, Daniel 11, irmãos, aí fala, no tempo determinado, tornará a vir contra o sul, contra lá o Egito, é o rei grego da Síria, né, descendente de Seleuco. Ele está indo lá guerrear com Ptolomeu, descendente de Ptolomeu, lá no sul. Mas não será na última vez como foi da primeira, porque virão contra ele navios de Quitim. Roma, irmãos, Roma ajudou o Egito, né? Lembra que Quitim, Roma, é o filho de Javã, Javã é filho de Jafé, né? Então, no caso aqui, ele seria neto de Jafé, que lhe causarão tristezas, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Lembra isso aí que está escrito em 11, lá de Daniel, irmãos, quando surge lá a figura de Seleuco Epifânio, sempre a descendência grega do sul e do norte, elas entravam em conflito, né? Teve casamentos, Berenice, a filha de um foi dado em casamento com o outro, mas não deu certo, mataram a moça, e aí o irmão dela subiu. Então, mas só que teve esse tempo aqui, que quando, né, irmãos, Seleuco quis jogar toda a sua força, Ptolomeu foi ajudado lá por Roma. Então, por esses foram repartidas as ilhas das nações, as suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Então, irmãos, finalizando o Gênesis 10 aqui, foram as nações repartidas através desses 3 filhos de Noé. E aqui, irmãos, agora nós vamos falar de Cã, né? E os filhos de Cã são Cush. Lembra, irmãos, que Moisés casou com uma mulher cuxita, né? Misraim, que é o Egito, Put e Canaã, né? Começa ali na terra de Canaã e vai até o Egito. E os filhos de Cush são Sebá, lembra da rainha de Sabá, né? Lá dos rincões longínquos da parte mais sul da África, né? Veio a rainha de Sabá. Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã, e Cush gerou a Nimrod. Irmãos, Nimrod aqui, ele começa a aparecer, irmãos, aqui, que significa rebelar-se. Ele é um descendente de Cã. Mas, irmãos, nós entendemos lá com a construção da Torre de Babel, que Noé não profetizou que Cã ele seria servo de Sem e de Jafé, mas Nimrod não aceitou a profecia. Ele foi contra aquilo que Deus tinha dado na boca de Noé pelo Espírito Santo. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, o nome dele é rebelar-se, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, ele que estava lá à frente da construção da Torre de Babel, porque eles imaginavam, irmãos, que pela desobediência deles, mesmo que Deus mandasse um dilúvio, eles teriam construído um zigurate, lá uma espécie de pirâmide alta que não teria problema, não acabava com eles. Então, Nimrod, ele já aparece nessa figura de anticristo, querendo contradizer aquilo que Deus estabeleceu, né? Ele fala Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar, lá na Babilônia, né, irmãos? Onde é o Iraque, né? Naquela região ali na Mesopotâmia. Desta mesma terra saiu a Síria, né, irmãos? Que é descendente de Assur, né? E Assur é um dos filhos de Sem, Assur, né? Assur que gerou a Síria.
e Calá-Rezém em Nínive, a capital da Síria, grande cidade, né? Então, esse aqui ficou os filhos de Cã. E agora, irmãos, nós vamos falar aqui de forma bem resumida os filhos de Sem, né? E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. Éber é a descendência de Sem que gerou a descendência bendita bíblica, né? Abraão, Isaac, Jacó. E os filhos de Sem são Elão é a Pérsia, né, irmão? Lembra de Ciro da Pérsia, aquela promessa linda ali, que está no livro de Isaías, né? Então, Elão, Persa, Assur, todos os descendentes de Sem. Arfaxade, Lud e Arã, que é a Síria, né, irmãos? Não a Síria, agora a Síria. Arã, os arameus. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, o Selá, e Selá gerou Éber. Éber, então, que vai ser esse descendente que vem da descendência bendita, né? Então, a genealogia de Israel, irmãos, a partir de Sem, que Sem ficou como maioral, segundo a promessa de Deus. Então, Sem gerou Arfaxade, Selá, Éber, que foi citado ali, Peleg, Reus, Serug, Naor, já começamos é um nome mais conhecido. Naor gerou a Terá, Abraão, Isaac e Jacó, que recebeu o nome de Israel, né? Então, irmãos, essa que é a descendência bendita. Lembra, irmãos, que o Senhor fez promessa para Abraão, falou: Abraão, essa terra aí que você está pisando, naquela intriga que teve Abraão com seu sobrinho Ló, falou: essa terra que você está pisando aí, você pode olhar para o norte, para o sul, para o leste, isso aí é para você, é teu. Então, irmãos, é Sem como maioral profetizado, Abraão é um descendente dele, e o Senhor já estabeleceu: esta terra aí é para você, as outras podem ser para outros, mas essa é tua, né? Porque Deus já tinha estabelecido, ele vai estabelecer Jerusalém como cidade santa. Irmãos, tem a Jerusalém celestial, que está segura lá no céu, o diabo já foi posto para fora, mas tem a Jerusalém da terra, o diabo não consegue mais conquistar do céu e ele fica lutando para tentar conquistar da terra, mas ele vai perder também, né? Mesmo que ele vai arregimentar as nações, Gog e Magog, para lutarem contra a descendência de Abraão e as promessas que o Senhor fez para Abraão, mas ele vai perder, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, agora nós vamos pegar algumas passagens do livro de Daniel para nós entendermos esse conflito de nações, né? Irmãos, lá da visão de um carneiro e de um bode, né? Lá do capítulo 8. Então fala: e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, o carneiro 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Essas 2 pontas representam Média, Madai, e a Pérsia, Javã. Só que a Pérsia, ela era mais alta, subiu por último. A Pérsia ficou forte depois, né? Lá com a dinastia Aquemênida, lá de Ciro e tal, os reis, ela ficou forte depois. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, lá para o lado da Europa. Esse carneiro forte, Média, Pérsia, ela lutava contra o ocidente. E para o norte, as terras acima ali, e para o meio-dia. Meio-dia aqui, irmãos, é o sul, lá Israel, Egito, né? A Pérsia tinha o Império Persa, conquistou como os outros impérios da Babilônia e da Assíria também, né? Então, a Pérsia. E nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, irmãos, teve um período aí da Pérsia, do Império Persa, né, irmãos? Aí nós poderíamos citar ali o rei Artaxerxes, o rei Assuero, né, irmãos? São
o Dário, que começou a governar ali, irmãos, Medo, né? E depois Ciro da Pérsia. Então o império, eles dominavam por uma parte, e a Pérsia atacava lá, chegou até a Grécia lá na Europa, que a Grécia, né, irmãos, é Javã, e Javã, ele é filho de Jafé. E nessa intriga dos filhos lá, né, irmãos, Javã, ele era para ele habitar nas tendas, né, mas ele foi, muitas vezes lá falou alargado, mas troca o alargado, né, por seduzido, ele vai ser enganado pelo diabo e o conflito acontece. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, que é a Grécia, um bode, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, vinha correndo, voando. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, porque o rei, o Alexandre o Grande, o primeiro imperador dessa época aqui, né, irmãos, ele veio muito forte. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Então, irmãos, o bode peludo, ele vai brigar com o carneiro, né? O carneiro, a princípio, tinha 2 chifres e o bode um só. E aí eles vão para o embate, né? Daniel 8, verso 7, e eu vi chegar perto do carneiro. Então o bode chegou perto do carneiro e irritar-se contra ele. Feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, né? A Grécia conquistou a Medo-Pérsia, né? Pois não havia forças no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, Alexandre o Grande lá, ano 300 ali, por uns 10 anos, irmãos, ele foi imperador e ele morreu, né? Dos 20 aos 30 foi rápido. E subiram, e estando ele na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Quando Alexandre ele morre, ele tinha os seus imperadores lá, e acabou num primeiro momento sobressaindo 4, né, irmãos? E aí nós temos um mapinha, eu vou explicar certinho para não falar agora. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o sul, para a terra gloriosa, vai lá brigar com Israel, no Egito também, Seleuco Epifânio. E para o oriente também ele lutava, né, irmãos, lá para o lado do onde é o Iraque, o Irã, conquistava aquelas terras lá, em direção, no filme de Alexandre o Grande, ele tenta chegar até a China, ali bem distante, irmãos, ele foi bem para o Oriente, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Aqui, irmãos, certamente ele está falando, né, irmãos, que tinha o templo ali, tinha as estrelas de Deus, no sentido ali, irmãos, Israel, aqueles que tinham todos os oráculos santos ali, né, irmãos, e Deus, Israel é a cidade, o povo de Deus, mas ele abateu essas pessoas, ele lutou. Isso aqui é bem falado lá no livro de Macabeus. E então essa luta, e aí então, irmãos, e aqui continuando, ele vai dar a interpretação. Estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Essas coisas, irmãos, se cumpriu parcialmente na época de Seleuco Epifânio ali, irmãos, mais ou menos ali, começa ali, né, com Alexandre o Grande, por volta do ano 300 ali, e conforme esse tempo vai passando, né, daqui a pouco cumpre essa profecia ali com Seleuco Epifânio. Mas, irmãos, é um cumprimento parcial, porque o cumprimento total mesmo é o que ele fala aqui, é no fim dos tempos. Por isso que nós estamos usando essa parte
esses filhos de Noé e esses versos de Daniel para, irmãos, explicar Gog e Magog, 38 e 39 de Ezequiel. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média, Madai, né, irmãos, que é filho de Jafé, e da Pérsia, que é Elam, que é filho de Sem. Então, Sem e Jafé aqui, eles estão unidos, sem problema nenhum, profetizado. Mas aí veio lá o bode peludo, o rei da Grécia, Javã, que é filho de Jafé, para lutar contra. Que no caso aqui foi quando Alexandre o Grande, ele luta contra os reis da Pérsia. Ciro III ali, ele perde, né? E aí o Império Persa cai. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, que no caso aqui é Alexandre o Grande. Ele é o primeiro rei, é o chifre, um chifre. Só que esse chifre vai ser quebrado e dividido para os 4 ventos, os 4 generais. Eu posso falar os nomes aqui, mas eu vou falar, daqui a pouco já vem o mapa, irmãos, então eu vou falar a hora que chegar o mapa, tá certo? O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela, né? Aí então se dividiu, o Império Grego se dividiu em 4, né, irmãos? Então, irmãos, o que acontece? Quando Alexandre o Grande morreu, ficou todo o Império Grego ficou dividido entre Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e, num primeiro momento, Antígono. Mas, irmãos, esse Antígono, ele lutou contra o mais fraco, né? Aqui já tem até assim, irmãos, como está escrito ali em Eclesiastes, as coisas são cíclicas, né? Acontece uma vez, outra vez, né? As coisas se repetem. Então Seleuco era pequeno, olha que grande aqui, irmãos, ele era pequeno e ele, irmãos, ele precisou fugir de Antígono, ele fugiu para o Egito, Antígono queria matá-lo, ele fugiu, ele foi para o Egito, ficou protegido de Ptolomeu, mas depois ele volta com um exército pequeno e ele consegue conquistar o reino de Antígono. Então os 4 chifres ficaram, do menor ficou o maior, né? Ele não tinha nada e ele ficou mais ou menos com 80% do império. Então aí fica Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. E segundo a estátua do capítulo 2 de Daniel, irmãos, esses 2 aqui somem da história, Lisímaco e Cassandro, e fica só pelas pernas da estátua, que é do umbigo até as coxas, Ptolomeu no Egito e Seleuco na Síria, né? Na Síria aqui, mas ele ficou com essa parte toda aqui do Império Grego. A parte norte do Império Grego fica com Seleuco e a parte sul com Ptolomeu. E quando eles lutavam entre si, eles passavam por Jerusalém, irmãos, e muitas vezes saqueavam o templo, roubavam as coisas que estavam no templo, e os judeus aqui, irmãos, sofriam com isso, né? Um período de grande tribulação. É um evento histórico que profetiza Gog e Magog, o período da grande tribulação, Armagedon, que vai acontecer no fim dos tempos, né, irmãos? Aí, irmãos, eu estava lá em Daniel 8, né? E agora eu vou falar de Daniel 7. Mas Daniel 7 não vem antes? Tudo bem, vem antes. Mas aqui, irmãos, eu vou usar a profecia agora que depois da Grécia vem Roma, né? Com a continuação das pernas da estátua. Era o Império Grego dividido entre Seleuco ali, Ptolomeu, e agora vai gerar na continuação da perna o Império Romano do Oriente e do Ocidente, né? Então a visão aqui dos 4 animais simbólicos. Então fala aqui Daniel 7:1, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, visão da sua cabeça, escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que dos 4 ventos do céu combatiam no mar grande, né? O mar grande, ali é o mar Mediterrâneo,
e 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Então o primeiro era o leão, tinha asas de águia, né, irmãos, que foi representado ali, antes era a Assíria e agora é a Babilônia pela estátua, a cabeça da estátua. E eu olhei até que foram arrancadas as asas e foi levantado da terra. E a Babilônia também perde ali o seu império, posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Teve o período lá de ação da cabeça de ouro, que é a Babilônia. Continuei olhando, e eis que o segundo animal semelhante ao urso. O urso é a Médio-Pérsia, né, irmãos, que era ali o peito, mais ou menos, da estátua de prata, né, o urso representando da Pérsia, Médio-Pérsia, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas em seus dentes. Aí a conquista lá do Egito, da Assíria e da Babilônia. Ele conquistou, levanta-te e devora muita carne. Então, irmãos, quando a Pérsia, né, é nessa união aí de Medo-Pérsia, Javã e Madai, como se estivesse unindo ali com Jafé, né, irmãos, ali ele foi muito, muito poderoso e conquistou muita coisa, né? Então nós estamos no peito da estátua, representando os 2 braços ali. Depois disso eu continuei olhando, eis que outro animal semelhante ao leopardo, tinha 4 asas. Essas 4 asas, irmãos, do leopardo da Grécia, de Javã aqui, é justamente esses 4 generais que sobraram, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Foi, né, irmãos, aí a Grécia, aquele bode peludo, e a Grécia então lutou contra a Pérsia e conquistou. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Aí vai aparecer esse 4º animal, terrível, espantoso, muito forte. É o Império Romano, né, irmãos? Começou no Ocidente, né, de uma das pernas, e depois Ocidente e Oriente, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés ao que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas, esses 10 chifres, né, irmãos? Daqui lá, no Apocalipse 13, irmãos, que nós falamos da besta que surge do mar, essas nações surgiram do mar grande aqui, né, irmãos? E tem 7 cabeças, porque nós contamos as 4 cabeças do leopardo, mais a do urso e a do leão, né, e mais desse animal, dá 7 cabeças. E os 10 chifres na última cabeça. Aí ele vai representar os pés, os dedos dos pés da estátua. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Aqui, irmãos, tem ponta pequena ali, na divisão ali do Império Grego, a ponta pequena acabou crescendo e ficando com 80% do Império, né? E aqui, de novo com Roma, de novo ponta pequena. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas surgiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Desses 10, né, irmãos, 3 vai arrancada, fica 7, isso se soma à ponta pequena, dando 8, né? 8. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aqui é a profecia do anticristo nos últimos tempos. Aconteceu ali historicamente com Seleuco Epifânio, mas vai acontecer o cumprimento total no nosso tempo, agora na volta do Senhor Jesus, como profecia, né, irmãos, dentro da grande tribulação, o levantar do anticristo. Aí, irmãos, o que acontece? Lembra, irmãos, que nós aqui é o Mar Egeu, a Grécia, né? Aqui no norte, aqui ficou Cassandro e Lisímaco, eles ficaram aqui. E, irmãos, Ptolomeu aqui no Egito, aqui é o delta do Nilo, né, no Egito. E aqui, nessa região aqui, ficou Seleuco, ele conquistou toda essa parte aqui. E ele lutava, e ele já era um chifre pequeno aqui, né? E ele conquistou
todas essas coisas. Mas agora, irmão, biblicamente foi dito agora do chifre pequeno, né, dos 10 chifres, das pernas. Então ali da Grécia, irmãos, surgiu as pernas, a divisão dessas pernas, na continuação, o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Nós estamos aqui e vai chegar até os pés da estátua com os 10 dedos, né? E aí, irmãos, olha só o que acontece. Desse lado marrom claro aqui é o Império Romano Ocidental. E essa parte mais roxa aqui é o Império Romano do Oriente. Aqui, irmãos, é o Golfo de Bósforo. Aqui, a cidade de Istambul, aqui, que está representado como Constantinopla. É a capital do Império Romano do Oriente. Pode ver que esse lado oriental aqui, irmãos, ele vai representar do lado oriental na época do Império Grego foi Seleuco, que representou o anticristo aqui, que ele era dessa região. E aqui na continuação da profecia, irmãos, através do Império Romano, é nesse lado oriental a mesma região que Seleuco governava, aqui 80% do Império, ele governou e ele lutava contra Israel. Então, na continuação das pernas ali, continua o chifre pequeno, como foi falado aqui no capítulo 7, ele surge aqui dessa região, do Império Romano do Oriente, né, irmão? É desse lado de cá aqui que vai vir o anticristo, né, irmãos? Aqui é a Mesopotâmia, né? Segundo o profeta Abacuque, Naum ali fala da Assíria, né? A Assíria está nesse lugar que é chamado de Iraque, o país Iraque, Irã, desse aqui no Iraque, na Mesopotâmia, que é o Mar Vermelho. Aqui para baixo, aqui fora, aqui estaria o Golfo Pérsico, né? Aqui embaixo. Então, irmãos, é só para mostrar que o lado oriental aqui, que tinha a profecia do reino grego, do chifre pequeno, cumpriu mesmo, foi Seleuco, e do lado, na continuação das duas pernas, o Império Romano do Oriente, dali que vai surgir o anticristo, né, irmãos? Nessas nações aqui árabes, aqui, Turquia aqui, essas nações aqui, depois vão se juntar com Rússia, China aqui, é a união das nações formando Gog e Magog para combater Israel nos últimos tempos. Aí, irmãos, nós estamos aqui em Apocalipse 16, irmãos, porque muitas vezes nós lemos o que aparece no Apocalipse 16, mas da onde surgiu isso? Do 38 e do 39 de Ezequiel, é de lá que aparece, né? Então, fala aqui, irmãos, em Apocalipse 16, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Lembra que o rio vai secar para as nações lá do norte, onde é o Irã, o Iraque, né? Aquelas nações vêm ali do norte, irmãos, Rússia, China, tudo da Turquia, a união dessas nações vindo lá do norte, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios. O dragão é o diabo, a besta, né? A besta da terra, a besta do mar, né, irmãos? São os representantes do diabo, aqui os governantes, um político e um religioso. E aí saiu então deles, aqui fala espíritos imundos, né, que eles são filhos do diabo, né, irmãos? Boa coisa não vai sair, né? Porque são espíritos de demônio e que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Aí vai aparecer, irmãos, a palavra Armagedon, mas também antes, nós poderíamos chamar de Gog e Magog antes do milênio, que é o Apocalipse 16 aqui está abordando agora,
na vinda do Senhor Jesus para salvar as nações que estão lutando contra Israel. E depois do milênio vai ter o último ataque também, Gog e Magog de novo. Acontece 2 vezes, né, irmãos? Primeiro acontece o 39 de Ezequiel ali, depois o 38. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. O Senhor está profecia para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Então, irmãos, isso aqui foi o Apocalipse 16, ele é tirado lá de Ezequiel 38, 39. E os congregaram no lugar onde em hebreu se chama Armagedon. Armagedon, irmãos, é a região de Megi. Depois eu vou mostrar um mapinha, fica ali do lado ali do mar da Galileia. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpago, e um grande terremoto como nunca havia, né? Como é que o Senhor vai salvar Israel quando todas as nações se reunirem para destruir, né? Vai dar um grande terremoto e vai começar a cair pedra do tamanho de 30 quilos sobre esse exército. E como um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, Jerusalém. Vai dar um terremoto tão grande ali que o Monte das Oliveiras vai rachar, vai explodir ali, irmãos. O 47 de Ezequiel, o rio de águas purificadoras vai surgir. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A ira de Deus é sobre os malignos, a ira do diabo é sobre o povo de Deus, né? E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, né? Uma chuva de pedras, do peso de 1 talento, 30 quilos mais ou menos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E aí, irmãos, quando nós lemos isso aí em Apocalipse, dá a impressão que isso foi revelado no Apocalipse, mas não foi. Lá em 38 e 39 de Ezequiel já tinha essa revelação chamada de Gog e Magog. Aqui o Apocalipse chamou de Armagedon, porque é a terra de Megido. Aqui, irmãos, onde tem essa marquinha vermelha, é Megido, né? Então aqui é o mar da Galileia, então é essa região aqui que as nações vão se reunir, e aqui que vai para a batalha que Deus vai aparecer e mandar as pedras. Tiro e Sidom, aqui Damasco, capital da Síria. Arã, né, irmãos, capital da Síria. Então é nessa região aqui que as nações que vêm do norte, aqui, né, irmãos, Turquia, Irã, Iraque, Rússia, China, eles vão se reunir para destruir Israel, porque o diabo perdeu a Jerusalém celestial e ele vai querer lutar contra a Jerusalém da terra por causa das promessas, né, que Deus falou para Abraão. Agora, aqui, irmãos, Apocalipse 19, né, irmãos, ele vai ainda, nós estamos falando antes do milênio, coisas que nós vemos no Apocalipse, que também está escrito lá em Ezequiel 38, 39, né? E viu o céu aberto, e eis que o cavalo branco, que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho puro, branco puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Aqui, irmãos, lembra que o Senhor Jesus ele veio buscar a sua igreja no 1260, e no 1290 é essa passagem aqui. Depois de 30 dias o Senhor volta com a igreja ressurreta, também ele vem em um cavalo branco, e a igreja também em cavalos brancos, né? Aí fala aqui, ele tem uma espada aguda para ferir com ela as nações, os malignos, né? E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, esses malignos serão destruídos
pelo Senhor Jesus e pela sua igreja. E na sua veste da coxa lá está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né, irmãos? Louvado seja Deus. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia, né? Ali depois daquela batalha, as pedras mataram um monte de gente, então veio as aves do céu, para que comais a carne dos reis, de tribunos, de fortes, de cavalo e do que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Quer dizer, irmão, o diabo arregimentou nações, povos, pessoas, se juntaram e estavam indo para destruir, aniquilar completamente Jerusalém. O que Nero, na verdade Nero foi mais contra a igreja, vamos falar, Seleuco Epifânio não conseguiu, o que Hitler, num tempo mais moderno, tentando destruir, não conseguiu. Então eles falaram, agora nós vamos lá e acabamos com todos aqueles que são filhos de Deus e herdeiros de uma promessa, né? Nós vamos destruir, mas como promessa de Deus não cai por terra, quem vai ser destruído são os malignos. Então, irmãos, essa parte aqui de comer a carne e tal, essas coisas, também está relatado lá em 38 e 39 de Ezequiel. Então, agora, a última parte aqui, já finalizando, irmãos, Apocalipse 20, aí já vai falar do Gog e Magog, irmãos, após o milênio. O 16 e o 19 que nós citamos aqui é antes do milênio, né, irmãos? Ali no 1290, né, quando Cristo volta com a sua igreja. Aí, por 45 dias, as pessoas são julgadas para ser lançado no lago de fogo até 1335, tá bom? Então agora Apocalipse 27 aqui, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, agora já é pós-milênio, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo o príncipe é Gog, né? E Magog, da terra de Magog, é o filho de Jafé, né, irmãos? É o segundo filho. O primeiro é Gomer, o segundo é Magog. Então, vai lutar. E aqui, irmãos, aqui lembra do alargue Deus, né? A frase lá, irmãos, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Deus era para Jafé ser alargado as tendas, ele morar lá com Sem, né, irmãos? Mas aqui o diabo, e eles trocam aquela palavra, né, irmãos, um trocadilho, ao invés de ser alargado, por seduzido ou enganado. Então o diabo vai enganar, né, o descendente de Jafé aqui, chamado, né, príncipe de Magog. Eles são descendentes de Jafé, para lutar contra Sem, que não era para ele fazer isso. Segundo Noé falou, era para ele habitar nas tendas, não lutar contra. E aí, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, né, irmãos? Antes do milênio teve um nome particular chamado de Armagedon. Agora, pós-milênio aqui, ficou o nome de Gog e Magog. E subiram sobre a largura da terra, do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, pós-milênio, mano, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Por quê? A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo antes do milênio. Aqui nós estamos falando pós-milênio. Então a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo. E agora é o diabo que enganava, que tentou seduzir aqui o filho de Jafé. Ele vai ser lançado lá. E que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Falando, irmãos, do lago de fogo, as pessoas ficam lá dentro. É o fim, então, desse estudo, irmão. Agradeço os irmãos que gostam dos estudos. Convido, então, os irmãos a se inscreverem no canal e divulgar, se os irmãos acharem interessante esse estudo. Irmãos, agora penso no próximo estudo sobre Gog e Magog, nós vamos comentar ali de Ezequiel 38 e 39, mas para eu falar
de Ezequiel 38, 39, irmãos, eu preciso desse embasamento, eu preciso de Noé, dos filhos de Noé, todos os descendentes, essa descendência formando as nações e essas lutas que eles vão, a profecia de Noé, ela vai ficar firme e ela vai ser estabelecida no fim dos tempos. Tá bom, queridos? Então, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos.